Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estamos chegando nesta quarta-feira com Além da Notícia, trazendo um tema neste ano de extrema importância, de extrema relevância e de atenção também para todos nós eleitores brasileiros. Vamos falar sobre uma PEC que trata da responsabilidade eleitoral. O assunto é o seguinte. Deixa eu começar com a seguinte introdução. O jeito de fazer campanha política em nosso país há muito tempo não apresenta uma atraente fórmula que desperte o interesse do cidadão. São programas chatos, tecnicamente mal elaborados, com exceção de 3 ou 4 grandes partidos e todos eles, sem exceção, repletos de autopromoção que raramente reflete a verdade. As campanhas eleitorais são igualmente ricas em promessas encantadoras, cujos eleitos quase nunca conseguem pôr em prática. Hoje nós vamos falar de um plano de metas que busca responsabilizar os candidatos pelas promessas feitas durante a campanha e esquecidas após a sua eleição. E eu estou aqui para conversar já. Deputado, é desafiante falar sobre este assunto. Seja bem-vindo, deputado João Paulo Lima, ex-prefeito de Recife e relator da PEC da responsabilidade eleitoral. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, o que é que se instaurou no Brasil, não é? Um processo eleitoral onde a grande maioria dos partidos e dos políticos vendem uma verdadeira ilusão ao eleitor e sem nenhum compromisso com aquilo que ele assumiu. Então, muitas vezes, muitos prefeitos e até governadores e até presidente não cumprem absolutamente nada daquilo que eles se comprometeram. E muitas vezes têm uma política totalmente diferente contra os interesses do povo. Então nós tínhamos na Câmara dos Deputados 2 PECs, e essas emendas à Constituição, ela vem no sentido, inclusive uma do nosso companheiro Paulo Teixeira, deputado por São Paulo, onde ele impõe uma série de responsabilidades ao governante que se eleger. E ela diz o seguinte, que após a posse, o governante terá 4 meses para apresentar um plano de metas daquilo que ele se comprometeu, ou seja, a partir do período que ele se elege até o final do governo, em quanto tempo ele vai executando aquilo que ele se comprometeu. O projeto, na verdade, circulou e tinha uma questão que era muito séria, que era justamente a questão de se pune ou não pune quem não cumpria aquelas metas. E, consequentemente, isso se viu de uma grande polêmica dentro da comissão especial, não é? Eu na condição de relator, e eu tinha a compreensão que nós tínhamos que chegar a um termo médio para garantir a aprovação já no seio da comissão, e isso levou, tirando a responsabilidade da punição do prefeito que não, ou do governador, porque é importante que para todos os prefeitos do Brasil, todos os governadores... E até presidente. O governador do Distrito Federal e o presidente da República. Isso é que é importante. Bom, nós vamos aprofundar esse tema aqui. E essa questão da punibilidade realmente é algo que a gente vai aprofundar daqui a pouco, depois da reportagem que vamos ouvir, que vai nos trazer já um conhecimento geral sobre esta PEC. A reportagem é do André Ribeiro. Responsabilidade eleitoral. Este é um tema que vem sendo discutido há algum tempo nas diferentes esferas do poder público brasileiro e que envolve ainda outras importantes discussões, como a tão esperada reforma política. Ainda no ano passado, inúmeros protestos por todo o país mostraram que a população brasileira anseia por uma reformulação no sistema político como um todo. A PEC 10 de 2011, que trata da responsabilidade eleitoral, foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados no ano passado. De acordo com o texto da proposta de emenda à Constituição, o governador encaminhará à Assembleia Legislativa, em até 120 dias após a posse, o plano de metas de sua gestão, elaborado de acordo com as propostas definidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral.
Além de metas quantitativas, o plano que deverá ser entregue aqui na Câmara Legislativa deverá conter diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas e indicadores de todos os setores da administração pública. O principal objetivo é fazer com que promessas realizadas aos cidadãos em épocas de campanha política sejam cumpridas. O autor da PEC explica que quem se dispõe a assumir um cargo na administração pública deve, por obrigação, conhecer o orçamento e visar melhorias no serviço público. Nós temos a chance de regulamentar aquilo que se exerce em campanhas eleitorais. E por muitas vezes são discussões interessantes para a sociedade que não se concretizam em período de governo. Então nós entendemos e interpretamos que para se ter uma sintonia melhor entre a sociedade e a classe política, a necessidade que nós temos é de fazer a vinculação. Prometeu em época de campanha, terá que cumprir no exercício do mandato. O texto original da PEC previa punição para aqueles que não cumprissem as metas apresentadas no plano de governo, mas este texto foi retirado. Segundo o relator, a punição era um desestimulador da prática e da votação da PEC. Para este advogado eleitoral, a punição seria justa e correta. Me parece que ela é muito razoável, ela é muito necessária, porque senão fica no vácuo. Retirando o texto da punibilidade, obviamente que fica um pouco frágil essa nova lei, esse projeto de lei. Agora, se houver efetivamente uma punibilidade, me parece que daí seria uma coroação perfeita para que essa lei tivesse a sua eficácia e a sua utilidade na sua plenitude. Deputado João Paulo Lima, relator dessa PEC, por que então o senhor entendeu ser melhor retirar esse artigo da punibilidade? O interessante é que eu sou defensor da punição. Mas essa PEC já vinha tramitando há alguns anos na Câmara e ela nunca passava, nem iria passar já na comissão, porque ela está aguardando para vir ao plenário. E quem acompanha a política no Brasil sabe a luta que estamos travando ainda para nós termos uma ampla reforma política no Brasil. Uma reforma que possa ter, entre outras questões, o financiamento público de campanha. Mas o grande problema também é que ela não passa porque nós íamos ter uma verdadeira guerra nas câmaras municipais para evitar uma tentativa de reeleição do prefeito, ou do governador, do presidente. Então ia se ter uma grande guerra, iria se travar ao invés do grande objetivo da PEC, que é de estimular e ter um instrumento de cobrança. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo do prefeito de São Paulo, o Kassab, que quando foi acompanhado ele só tinha cumprido 32% do que ele havia se comprometido. Então no nosso ver, já o instrumento de o prefeito, o governador, o próprio presidente da República e o governo do Distrito Federal, quando ele assume, ele terá 4 meses para apresentar esse programa de metas. De 4 em 4 meses, ele vai ter que fazer uma apresentação e divulgará amplamente, além de ser entregue na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal. Ele terá que fazer uma apresentação das mesmas metas ou uma prestação de contas? Uma apresentação das metas que ele se comprometeu e o quanto ele realizou até ali. Se foi 10%, se foi 5%, se torna, se então, foi uma prestação 100%, de contas, né? Se foi 120% daquelas metas. Então, isso aí a sociedade vai ter condição de acompanhar, que já é um grande avanço. E no resultado de sua gestão, o eleitor vai ter instrumentos para dizer, olha, esse prefeito fez 10%, fez 100%, fez 120% ou não fez nada do que ele se comprometeu. Neste caso, caberá a punição ao eleitor? Ao eleitor. E ele é que fará. E por isso que a PEC foi aprovada por unanimidade na comissão. Se mantivesse o artigo da punição, nem passaria? Não passaria nem na comissão. Isso é que é importante garantir, que foi um instrumento para garantir. A gente sabe justamente da grande dificuldade de se governar com os embates que existem nas câmaras
sejam municipais, sejam câmaras legislativas. Então, de fato, o entendimento, imagino aqui, dos senhores na aprovação dessa PEC, foi justamente esse, de que, se mantivesse o artigo da punição, então aquilo ali viraria uma câmara de batalhas. Uma câmara de batalhas e, consequentemente, poderia se tornar também uma verdadeira inquisição contra o governante, tentando viabilizá-lo. E nós sabemos muitas vezes como nós temos no legislativo, às vezes, pressões e até chantagens em cima do governante. Isso, a meu ver, poderia, ao invés de contribuir para o processo, até atrapalhar. Mas é lógico que isso aí são complementos ao que o Brasil verdadeiramente está precisando de uma verdadeira reforma política, inclusive com um mandato único de 5 anos, que seria o ideal. Porque em 4 anos é muito pouco, 8 anos é grande demais, como eu fui 8 anos, que eu fui eleito e reeleito, né? Então, eu fui o primeiro operário a governar a cidade do Recife e o primeiro prefeito a se reeleger. Isso significa que houve uma grande aprovação, tanto prova que eu saí com 88% de aprovação positiva na cidade. Então, para evitar essa verdadeira batalha, agora acredito que com o tempo, primeiro continuo acreditando na necessidade da reforma política. O Brasil não pode continuar fazendo a política do jeito que está, não é? Normalmente o legislativo é o elo mais frágil dessa corrente, mas muito desgastado como um todo, né? Hoje a imagem do político é talvez a imagem mais desgastada do país. Não se foi pensado nesta responsabilidade eleitoral também para o legislativo? Seria impraticável? Isso eu acho que são coisas que virão no futuro, né? Primeiro eu acredito que, como eu fui prefeito durante 8 anos e tenho 44 anos de militância política, eu comecei em 71, durante o período da ditadura militar, militando no movimento de igreja. Então, trabalhei muito em fundo de fábrica, de metalúrgico. Eu comecei no movimento de igreja, depois numa organização comunista revolucionária, depois no Sindicato dos Metalúrgicos, qual fui presidente, e depois o primeiro vereador do PT, deputado estadual e depois prefeito. Mas eu digo que em 44 anos de militância política, eu nunca pude fazer tanto por tanta gente como fiz como prefeito. Então eu acho que o primeiro alvo, sendo as gestões, o executivo, que tem a tarefa, no caso das prefeituras, de cuidar da manutenção da cidade, da saúde, da educação, da cultura, do desenvolvimento econômico. Então, eu acho que no primeiro momento, mas concordo com você, Ronaldo, eu acho que o ideal nós termos também um plano de metas para o compromisso também do legislador. Embora seja mais difícil se ter essa cobrança do executivo, sim, que o executivo está ali para executar. Agora, do legislativo ficaria a prática desta cobrança que seria... Mas não seria impossível não, porque você poderia ter, em função das atribuições do legislativo, né? Que seria, no primeiro momento, de fiscalização dos governos, não é? Você teria na elaboração de propostas, né? Propostas também de projetos, e também em análise de projetos que tramitam e circulam, seja do Executivo ou seja de outros parlamentares. Eu acho que num momento mais na frente vai ser possível fazer isso. Pode-se avançar nisso. Pode-se avançar. Deputado, existe alguma experiência no mundo de uma cobrança, de uma responsabilidade eleitoral como essa que está sendo proposta nessa PEC? Olha, tem algumas cidades, inclusive no Brasil, que já tem. A proposta agora é estender para toda a cidade, para todas as cidades do Brasil e para todos os governos dos estados. Mas já tem algumas cidades, como a própria cidade de São Paulo, já tem. Mas não está incluído aí a questão da punição também. Muito bem. Olha, nós estamos falando hoje sobre a responsabilidade eleitoral. Eu estou aqui com o deputado João Paulo Lima e daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos continuar falando ainda mais dessa questão, porque é ano eleitoral. Então, como a gente também
com esta PEC aqui em mãos, pode já se preparar para votar, para eleger. Daqui a pouquinho no próximo bloco.